aqui, porque Deus não faz nada forçado. Deus faz coisas naturais, impossíveis, é Ele quem faz. Vamos adorar a Deus com esse louvor, um louvor bastante conhecido. É um louvor que eu costumo e amo louvar Ele, adorar o Senhor com esse louvor. Aqui nessa noite, levanta a sua mão e glorifica. Sem intimidades comigo, não há como você vencer. Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que eu tenho a você. Mas sondei seu coração e que desejo de me adorar. Foi pensando então que nesse dia de me revelar, de contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu com sua prioridade, pode vir o que quer. Podes também contar comigo, seja para o Antes de eu adorar a Deus com outro louvor, eu queria fazer uma oração com você. Fique de pé comigo em nome de Jesus.
anos atrás entregou a vida por mim e por você. E não foi com dinheiro, mas foi com preço de sangue. Foi tido como um maldito, pendurado no madeiro, para que hoje eu e você estivéssemos aqui adorando Ele. Não tem outro motivo, aleluia, se não for Jesus de Nazaré. Deus está de você estar aqui, de deixar os seus afazeres lá na sua casa, ou no trabalho, ou qualquer outra coisa, para estar aqui na casa do Senhor. Não tem outro motivo. Se você saiu com o pensamento sem ser adorar a Ele, você está no lugar errado. Mas se você veio adorar a Ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, dê a mão do seu irmão aí, está do seu lado. Eu gostaria de fazer uma oração. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Aleluia. Foi desse jeito que Jesus me chamou, irmãos. Eu faço do jeito que Ele quer, do jeito que Ele manda. Então, se Deus está me direcionando a orar, então eu vou orar com você, para depois adorar o Senhor. Porque tem gente que entra na igreja, aleluia, de uma forma e sai da mesma forma. Mas Jesus marcou um encontro comigo e com você nessa noite, para tu sair daqui diferente, para tu sair daqui revestido do poder de Deus. E enquanto você vai dando glória, aleluia, Deus vai trabalhando aquilo que você precisa. Diz a palavra do Senhor: lança, aleluia, o seu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo achará. Lança a tua ansiedade aos pés do Senhor nessa noite, porque Ele tem cuidado de vós, aleluia. Vamos orar em nome de Jesus, aleluia. Quanto mais oração, mais poder, porque tem gente que quer poder, mas não quer orar. Então vamos orar, irmãos. A igreja que ora tem vitória. Amantíssimo Deus, soberano Pai, Deus, nós entendemos, ó Pai, aleluia, que se não for, meu Pai, a tua presença, meu Pai, nesse lugar nada acontece. Mas quando nós invocamos, ó Pai, a tua presença nesse lugar, Senhor, as barreiras elas caem por terra, a dificuldade cai por terra, até os demônios, ó Pai, saem através, ó Pai, da tua presença e do teu nome. Senhor, não tem super-herói, não tem super-heroína, meu Deus, meu Pai, aqui, mas tem um povo, Senhor, aleluia, que busca constantemente, Senhor, aleluia, a tua face, pedindo: Senhor, me perdoa, Senhor, aleluia, me usa, Senhor, visita minha casa, visita o meu lar, visita, meu Pai, aleluia, minha área, meu Pai, emocional, visita, Senhor, visita, Senhor, aleluia, de dentro para fora. Faça, meu Pai, aleluia, uma grande obra em mim, faça, meu Pai, uma obra na minha família, faça uma obra, Senhor, dos meus familiares, faça uma obra, Senhor, meu Pai, aleluia, com aqueles atribulados, ó Pai, no meu emprego, mas com teu nome, meu Pai, vencer glorificado. Ensina-me, Senhor, a amar, Senhor, aquele que me persegue, porque é difícil, mas com teu nome, Senhor, eu consigo. Mas eu te peço, Senhor, aleluia, fica conosco, em nome de Jesus. Quem tem glória, dá glória, quem tem aleluia, dá aleluia. Sente glorificando em nome do Senhor. Vou adorar a Deus com outro louvor que fala que é por causa dele. E é mesmo por causa dele. Porque se não fosse por causa dele, talvez você não estaria aqui. Mas por causa de Jesus você está aqui. Por causa de Jesus eu estou aqui. O pastor está aqui. Por causa dele. Eu desacelerei, um ânimo de mim sumiu e eu parei para respirar um pouco e não desisti, mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Sabe o que acontece? Meu coração entrou em
Eu sinto medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempo antes parado. Mas toda vez que eu for cansar, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele está lá, me enviando qualquer recurso, me guiando, me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu parei, nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. Foi por causa dele que eu ainda continuo a andar. Por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der a porta, Ele vai me ajudar. Aleluia! Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele está lá do lado, me enviando qualquer recurso, me guiando, me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim
Glória a Deus. Cumprimentando a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quero fazer uma oração em nome do Senhor Deus. Amém? Você sentiu o teu coração, você pode colocar sobre os teus pés. Se você sentir de orar sentado, Deus vai te abençoar da mesma forma. Aleluia, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai. Meu Deus querido, nessa noite, ó meu Pai querido, quantos homens, quantas mulheres de Deus, meu Pai querido, deixaram teus lares, ó Pai, para estar aqui, meu Deus querido, louvando, exaltando o teu santo nome, ó Pai querido, nessa noite. Noite essa, meu Pai querido, que almas, meu Pai querido, sairão daqui renovada, transformada, meu Pai querido, pelo teu poder, pela tua glória, pela tua unção, ó Deus querido. Almas, meu Deus querido, que pensavam, meu Deus querido, em parar, meu Deus querido, que era o fim, meu Deus querido, que já não tinha mais jeito, mas o Senhor, meu Pai querido, entra, meu Deus querido, nessa noite, com a solução, em nome santo, ó Deus querido do Senhor, e aquilo, meu Pai querido, que parecia não ter jeito, aquilo que parecia não ter solução, meu Pai, a coisa vai começar a fluir, vai começar a andar, para a honra e glória do teu nome, ó Pai querido. O ministério, meu Deus querido, vai ser, meu Pai querido, renovado. Aquele, meu Deus querido, que não cantava, meu Pai querido, para o Senhor, vai voltar a cantar, meu Pai querido, vai voltar, meu Pai querido, a frequentar o monte, vai voltar, meu Deus querido, em nome do Senhor, meu Deus eterno, a visitar o culto do lar, meu Deus eterno, vai começar a profetizar, meu Deus querido, porque o Senhor, meu Pai, já estava dizendo, meu Deus querido, que vai começar a tirar profeta da caverna. Ela não quer mandar a graça, meu Deus, e glória, aleluia. Deus vai começar a tirar profeta de dentro da caverna, aleluia, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor, porque enquanto eu estava sentado, o homem de Deus louvava, Deus falava, aleluia, que estava tirando profeta de dentro da caverna, porque o que ele tem para esse templo é coisa grande, porque o que ele tem para esta casa é coisa grande, aleluia, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Muitos olharam ao pastor no início, não deram nada. Muitos olharam ao pastor e disse: é apenas pão de palha, vai parar logo, vai acabar logo, aleluia. Santo, santo é o nome do Cordeiro, aleluia. Mas se faz 3 anos, aleluia, glórias a Deus, em 3 anos vira 30, em 30 anos vira 300 anos, aleluia, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. E Deus operando, ninguém pedirá. Amém? Agradeço a oportunidade, pastor, em nome de Jesus. Maravilha! Irmãos, já vamos ouvir o Louvair, louvando ao Senhor, para a gente ofertar na casa do Senhor, mas antes apresentar a pastora Luísa, juntamente com seu esposo, pastor Vinícius também está aí. Irmãos, vamos saudar com bem-vindo nessa noite. Sois bem-vindos em nome de Jesus, e volte sempre e vem ser amado em nome de Jesus. Muito bem, irmão. Só para os irmãos entenderem um pouquinho, 3 anos, irmãos, eu dizer para os irmãos que há 3 anos atrás Deus mostrou algo, um sonho para mim, e ele me mostrou um amigo meu, lá de São Paulo, um sonho. E esse amigo me deu uma carona no carro dele, um sonho, né, irmãos? E ele virou para mim e falou assim: ó, Deus vai te cobrar. Eu falei: por quê? Ele: porque você tem um dom, você sabe fazer, mas você não está fazendo. Aí eu virava para ele e falei assim: mas eu tenho medo. Aí no meu medo que eu falava para ele, irmão, o sonho era medo assim: eu tenho medo de abrir uma porta de igreja e ter que fechar, porque não tem condição financeira de manter. Aí ele virou para mim e disse: rapaz, mas eu estou aqui, eu vou te ajudar. No sonho, irmão.
15 dias depois ele foi lá em casa comer uma pizza comigo, irmão. E ele chegou lá e falou assim, deixa as mulheres aí, vamos lá comprar pizza. E fomos lá, irmão. Tem no carro dele uma Range Rover, nunca tinha dado um desse, né, irmão? Aí fomos lá comprar pizza. Aí eu falei com ele, vou te contar um sonho que eu tive. Aí eu contei o sonho. Contei o sonho para ele, mas ele falou assim, mas eu vim aqui para isso. O que você precisa? Eu falei, eu preciso da igreja do aluguel, eu preciso de cadeira, eu preciso de... Aí ele veio, quanto tempo tem que eu vou te abençoar, meu filho? Estou aqui para isso. Aí eu olhei o ponto, irmãos, e eu olhei o ponto, eu falei, na época era um salário lá em cima, um pouco menorzinho, metade desse um salário, irmão. Aí eu falei, olha, um salário, o dia que tem que pagar? Eu falei, o dia que você mandou o dinheiro. Aí segunda-feira eu te mando, manda seu Pix, mandou o Pix, irmãos, paguei o aluguel. No primeiro mês, irmãos, a gente conseguiu uma oferta, né, do decorrer dos cultos. Aí no segundo mês, no primeiro ele pagou, no segundo mês eu tinha só 150 reais. Ele falou, e aí, quanto você tem? Só tem 150, vou inteirar o resto, mandou o resto. No terceiro mês, irmão, quanto você tem? Tem 400 e pouco, vou inteirar o resto. E assim ele falou assim, ó, enquanto você não conseguir manter a igreja, eu vou te ajudar. Irmãos, e a gente olha assim, irmão, e não é nem crente, irmão. Não é nem crente, irmão. Não é nem batizado na igreja, não é nem pastor, não é... Irmão, é só um homem que Deus usa para abençoar a obra, irmão. E ele falou que quando você não tiver condição, você me liga, tá? Eu vou te abençoar. E assim a gente está vivendo, irmão. Ele me ajudou durante 6 meses, depois a gente conseguiu andar com a própria perna. No primeiro ano já compramos essas cadeiras tudo aí, mais de 6 mil reais, vamos pagar uma metade, dividimos de 6 vezes no restante, pagamos, né? E assim a gente vai fazendo a obra. E eu coloquei o tema dessa igreja, irmão, desses 3 anos, de vivendo como a igreja de Atos. Porque, irmão, ano passado a gente batizou 6, irmão. E não é fim de crente não, né, irmão? São novos convertidos mesmo, né, irmão? Ah, então eu consegui bater fim de crente, falou, batizamos? Não, irmão. É gente que a gente foi lá, buscou, tirou das garras de Satanás, estamos limpando aí, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. E como a irmã Beth disse, né, irmão? Ela ganhou um para Jesus em quarta-feira, se eu me falha a memória, essa semana aí, virou para mim, pastor, eu quero batizar. Bom, então vamos conversar então. Ela quer batizar? Nós vamos conversar então. Vamos alinhar os negócios aí. E Deus tem enviado pessoas para nos ajudar. Deus tem trabalhado, irmão. Aí a gente, quando precisa de alguma coisa para ajudar pessoas, a igreja paga as coisas para os outros, a igreja ajuda, a igreja faz aquilo que a igreja de Atos fazia, irmão. Na comunhão, no partir do pão, na palavra, irmão. Tem gente que vem aqui, irmão, e nunca volta. Sabe por quê, irmão? Porque não pode palavra, irmão. Para quem pode palavra, irmão, fica aí, irmão. Fica aí, porque aquilo, porque é sempre o Guilherme. Guilherme, eu pego ele, é o primeiro dia que o Guilherme foi no culto, irmão, e ele ouviu a palavra, não, a segunda dia, né? O segundo dia. A palavra que ele ouviu é: quem comete pecado é do diabo. E ele ouviu isso 1 hora, irmão, ouvindo amarretado. Quem comete pecado é do diabo, é do diabo, é do diabo. Ah, mas trabalha comigo, chegou lá no serviço, irmão, um rapaz veio brincar com ele e falou assim: agora eu sou de Jesus, você não pode falar essas coisas comigo, não, rapaz. É palavra, irmão. E eu tive 2 pastores que me ensinou, irmão, saudoso pastor Jair Guilherme e saudoso pastor Pedro Rodrigues, irmão. Pastor Pedro Rodrigues falou comigo assim, o seguinte: não perde ninguém, Samuel. Pega todo mundo. Para aquele que está destruído, você pega. Pastor Jair fala assim: lapida na palavra. E a gente está aí, irmão. A gente abraça, olha, marretada na palavra em cima, meu irmão. Isso é um crente. Glória a Jesus por isso, irmão. E é só vitória. Jesus é bom. Vamos ouvir o Ivaí louvando ao Senhor. Enquanto o Ivaí louva ao Senhor, você oferta na casa do Senhor nessa noite. Amém? Glória a Jesus. Meus irmãos capazes.
soltasse agora, o que a ele vai dizer? Com essa vida toda errada, você precisa entender. Meu irmão, depois da morte, não há mais nada pra fazer. Só estou te avisando que esse filme é pra você. Meu irmão, é só deixar que Jesus faça agora. Entre o seu coração, saia dessa perdição. Se você se entregar, Deus vai te libertar, contigo caminhar. Eu vivia tão perdido, amarrado no pecado, sem saber o que fazer, me sentindo abandonado. Mas agora estou feliz, porque tenho um amigo que está sempre do meu lado. Se Jesus voltasse agora, que a ele vai dizer? Com essa vida toda errada, você precisa entender. Meu irmão, depois da morte, não há mais nada pra fazer. Só estou te avisando que esse filme é pra você. Meu irmão, é só deixar que Jesus faça agora. Entre no seu coração, saia dessa perdição. Se você se entregar, Jesus vai te libertar, contigo caminhar. Eu vivia tão perdido, amarrado no pecado, sem saber o que fazer, me sentindo abandonado. Mas agora tô feliz, porque tenho um amigo que está sempre do meu lado. Jesus, não te deixa abandonado. Jesus, está sempre do seu lado. Está desculpado. Muito bem, meus irmãos, nós vamos ouvir a mensagem, né? Que a prioridade é a palavra. Vamos ouvir a mensagem nesse momento do nosso pastor Miguel. Paz no Senhor, irmãos. Amém. Deus, alegria imensa estar aqui com os irmãos nesta noite para cultuar o nome do Senhor Jesus, né? Bom, poderoso, amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia no capítulo do tema, Atos 2, mas não vou ler o versículo do tema não. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Atos 2, 38, olha, 37, 38 e 39. Amém? Glória a Deus. Obrigado, meu querido. Deus abençoe a sua vida. Quem dá água um profeta recebe o galardão de profeta. Glória a Deus. Amém? Atos 2, 37. Achou, irmãos? E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos ler tudo junto, 39? Porque a promessa vos diz respeito, vós, a vossos filhos, a todos que estão longe e a tantos
quantos Deus nosso Senhor chamar. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Deixa eu falar uma coisa aqui, eu não sei se eu já contei isso para o Samuel, pastor Samuel, coisa de irmão, né? Samuel, né? Não é? Ele falou assim, eu não estou lembrado de você, desculpe. Me perdoe. No ano 2022, eu comecei uma congregação lá em Leopoldina, no bairro distante. E assim que eu comecei a congregação, perdemos metade dos dizimistas da igreja. Pensa que prova. Tinha que pagar o lugar da sede, tinha que pagar o aluguel da congregação. E aí saiu todo mundo. Como todo bom pastor, né? Fui lá, fiz inferno, não é? Paguei o aluguel, mandei o nome da igreja, né? Eu tinha com o pastor da cima, né? O nome da igreja tem que ficar em pé. O meu pode ser sujo, a igreja tem que ficar limpa, não é? Porque não é muito bem aplicável, não, mas, né? Meus irmãos, e eu estava levando aqui a congregação uma prova tremenda. Tinha dia que só eu e minha esposa. Aí eu orei a Deus e falei, Senhor, vou fechar ou não vou? Eu ouvi a voz de Deus dentro da minha casa. Pode fechar, porque eu vou te dar uma igreja. Isso foi em outubro. Na mesma dia eu já liguei para o dono é cristão também. Ele falou, não, tranquilo, eu só me pago os dias, se quiser ficar olhando nada no aluguel. Eu falei assim, só dia tal que eu te digo, não tem problema. Eu fui lá, fiz tudo direitinho. Quando foi 2, 3 meses depois, o Samuel me liga e fala assim, vamos abrir a igreja de Tocantins. Aí você vê como é que Deus faz, né? Deus falou assim, pode fechar, eu vou te dar uma. Não é? Aí Deus deu uma em Tocantins. Aí a gente vê o fruto em Tocantins, não é? Glória a Deus. Então, eu creio que Deus, né, está conosco nessa obra, né? Glória a Deus. E assim a gente vai levando. Em agosto a gente tem a nossa festividade lá, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então Deus faz umas coisas que a gente até hoje eu fico meio assim com o que Deus às vezes faz conosco. A gente para pensar, Deus faz cada coisa tremenda na nossa vida e a gente fica de boca aberta até agora. Como é que Deus vai fazer um negócio desse? Mas Deus é Deus, né? Não tem como a gente ir contra Deus, né? Deus sabe como fazer. Glória a Deus. O tema da festividade é vivendo como a igreja de Atos. Beleza. Não sei se eu vou falar no tema da festividade ou não. Eu não sei qual o tema, né? O versículo é assim, né? A gente coloca o tema da festividade, igual eu coloquei o tema da nossa festividade de agosto lá, a unção não é para Paulo, a unção é para as pessoas, né? Então nós só coloca o tema, mas o pregador fala aquilo que Deus direciona para falar. Eu jamais vou exigir. Uma vez me exigiram, uma vez de pregar no tema. Você passa mal medo de vez, né? Não é? Hoje não, eu ponho o tema assim, você está liberdade. Que Deus manda você pregar, você pode pregar. É isso aí, fica à vontade, né? Glória a Deus. Mas ao falar de Atos, os Atos do Espírito Santo, né? Porque a obra do Espírito Santo não acabou em Atos, né? Ela continua até hoje no nosso meio. Mas a gente vê que lá no livro do Gênesis, numa terra sem forma, numa terra vazia, quem estava lá? O Espírito Santo, como um missionário. Sobre aquela terra sem forma, sobre aquela terra vazia, lá estava o Espírito Santo, como um missionário que chega numa área e de repente ele começa a dar forma aonde está sem forma e vazia. E aos poucos, né, o Espírito Santo começa a preencher as lacunas daquela terra sem forma e vazia. E
daí a pouco você vê que a gente tem uma terra boa. A terra está com trevas, depois tem luz. A terra não tinha nada, de repente está produzindo alguma coisa. E assim, o pastor, né, a obra do missionário é assim, chega num lugar bem desvastado, mas de repente, através da palavra de Deus, a obra vai começando a ser feita, e a obra vai andando, e daqui a pouco você começa a ver que aquela terra sem forma e vazia, aquele coração abatido, sem forma, totalmente vazio, em trevas, ele começa a ganhar forma, e isso vai gerando vidas, uma após a outra, e cada testemunho é uma obra do Espírito Santo tremenda, maravilhosa na nossa vida. Glória a Deus. Então a gente aprende que o Espírito Santo, ele dá vida onde não tem vida, porque ele chega e ele crê. Quando a gente chega num lugar para fazer a obra de Deus, a primeira coisa que a gente tem que crer é que Deus nos enviou, que a gente está ali e que Deus vai operar naquele lugar. Porque se a gente chegar ali também sem crer que Deus pode fazer uma coisa naquele lugar diferente, irmão, essa festa não estaria acontecendo hoje. A gente não crê, não é? Glória a Deus por isso. Então ele creu, chegou ali e creu que as circunstâncias iriam mudar. Aleluia. Você que está aqui nessa noite, você que entrou aqui nesta noite, a maioria não conhece, mas alguns eu estou vendo pela primeira vez. Eu tenho certeza que se você crer e deixar, o Espírito Santo vai mudar as circunstâncias que rodeiam a tua casa, a tua família, teus filhos, teus negócios. Tudo à sua volta vai mudar. Se você deixar o Espírito Santo começar a dar forma aonde está sem forma, se deixar o Espírito Santo encher aonde está vazio, e se você deixar o Espírito Santo trazer claridade aonde tem trevas, aleluia, a obra vai acontecer e vai fluir em nome de Jesus. Glória a Deus. Então o Espírito Santo estava lá no Gênesis, ele começou lá. E a gente vai ver que ele vai trabalhando com o homem. E a gente vê no capítulo 4, se não me falha a memória, de Gênesis, ele está contendendo, conversando com Caim. Caim, cuidado, o pecado está na porta. Bom, o pecado não está longe, o pecado está na porta. E o Espírito Santo está, cuidado, se você der ocasião, ele entra, não é? Então o Espírito Santo sempre contente comigo e com você, meu irmão. Fique sabendo que a gente, se cair, a gente não cai por ignorância, porque quem tem o Espírito Santo na sua vida, ele alerta, cuidado, ele dá sinais, igual a gente vê no meu dia, cheio de placa de sinalização, como a linha Astro-Futuro caiu, um pedaço da pista, lá está assim, ó, desvia por aqui, volta por lá. Ele vai mostrando para você aonde você tem que entrar, aonde você tem que passar. Então você tem que crer que a voz que você escuta te alertando, aleluia, muitas vezes de um pecado, de uma queda, de uma situação ruim, é o Espírito Santo contendendo ainda com você, aleluia. Fala comigo e fala contigo, não é? Então em primeiro lugar, em Caim, o pecado está na porta. Né? Então a gente às vezes tem que fazer igual a Caim, fechar a porta, não é? Da casa, para a unção fluir, o azeite descer. Glória a Deus, aleluia. Tem hora que a gente tem que trancar a porta de casa e esconder a chave, aleluia, para que o pecado não entre, para que as coisas comecem a acontecer na nossa vida. Tem um período da nossa vida, tem um período da nossa história que a gente tem que ficar no secreto mesmo, aleluia, para a gente não poder se contaminar com o que está acontecendo no mundo. Glória a Deus, aleluia. Em Gênesis 6, a gente vai ver que ele vai sair da terra. Engraçado, o Espírito Santo sai da terra. Até então ele estava com o homem. Em Gênesis 6, o que Deus vai falar? O meu Espírito não vai contender mais com o homem. O meu Espírito não vai mais acompanhar o homem. Então a partir de Gênesis 6, temos um Espírito Santo que vai agir de forma esporádica.
Ele vem, usa um e volta. Se a gente for ler Ezequiel capítulo 1, ele volta para as rodas do trono de Deus, porque Ezequiel, não sei como, mas ele viu um espírito nas rodas do trono do carro de Deus. Aleluia, ele viu ali. Então ele vem, faz uma obra e volta. Esporadicamente. Ele vem, usa alguém, não é? E volta. Você já aprendeu a escola dominical muitos anos atrás? Ele vem e volta. Então quer dizer, você vai ver o Espírito Santo que ele vem, usa Abraão e volta. Chama Abraão e volta. Não é? Aí vem, usa Isaac e volta. Usa Jacó e volta. Usa Moisés e volta. Vai e vem. Não era como hoje, que eu e você tem o Espírito Santo na vida, todo dia, toda hora. Ele vinha, usava Josué, Sansão, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Davi, e voltava. Homens e mulheres de várias idades foram usados. Só vinha. Você imagina o que é isso? Você tem o Espírito Santo hoje e amanhã não tem. O Espírito Santo vem, não imagina. O negócio era tão bravo que teve lá na época de. Agora a cabeça foi para cá. Os caras brigaram. Mas aonde passou o Espírito Santo de me usar para te usar? O negócio era sério. O cara que era usar pelo Espírito Santo ele ficava cheio de vida. Um deu um burro até o outro. Aonde passou o Espírito Santo de me usar para te usar? Não é? Porque ele vinha e ia. Pessoas sempre eram usadas pelo Espírito Santo. Deus usava pessoas e recolhia o Espírito Santo, vamos dizer assim. Mas Deus vai dando prenúncios durante toda a trajetória do Velho Testamento até chegar no Novo. Deus vai dando prenúncios que um dia ele iria ser derramado sobre todos. Aleluia. E uma certa vez Moisés estava na tenda e Deus falou assim: Moisés, eu vou tirar do Espírito que há em você e vou repartir com 70. Aí eu fiquei imaginando a imensidão da unção sobre Moisés, que Deus tirou dele e encheu 70, e os 70 começaram a profetizar. Aí chega quem? Acho que é Josué. Chega e fala assim: ô Moisés, tem dois que não estão aqui, estão lá fora e estão profetizando também. Mas rapaz, eu queria que todo Israel fosse assim. Entenda uma coisa: a igreja não nasceu, não surgiu, não estamos aqui para Deus usar um, para Deus usar outro, não. O nosso desejo e o nosso querer é que Deus comece a usar todos que estão aqui, que todos sejam cheios, que todos se transformem pelo poder do Espírito Santo. Glória a Jesus. Aleluia. Sendo usados. Mas teve um homem, Guilherme, que descobriu que o Espírito Santo vinha e voltava. Só encontrei um até agora que descobriu que o Espírito Santo vinha e voltava. E um dia, pastor, na oração dele, ele disse: Senhor, pode tirar tudo, pode tirar dinheiro, pode tirar tudo, pode tirar as mulheres, pode tirar tudo, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Davi, Salmo 51, aleluia. Quando ele diz que ele, sem o Espírito Santo eu peco, sem o Espírito Santo eu caio, sem o Espírito Santo eu mato, sem o Espírito Santo eu cometo erros tremendos. Deus, pelo amor do
Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo, não deixe ele embora não, porque sem ele eu não consigo. Você já orou assim? Aleluia! Você já fez essa oração? Deus, não tira de mim o teu Espírito Santo não, deixa ele aqui. Aleluia! Aleluia! Quer dizer, como eu falei, Deus vai dando prévias do que vai acontecer, não é? Primeiro lá em Números, o fato de Moisés, Deus tira de Moisés e coloca em outros. Agora Deus vai não sai casa viúva, porque as portas estavam fechadas, todos os vasos foram cheios de azeite, não é? Azeite, símbolo do Espírito Santo. Irmão, Deus está falando assim: vai acontecer, vai acontecer. Um dia a casa vai estar fechada e todos vão ser cheios do Espírito Santo. Aleluia! Deus vai dando prévia daquilo que vai acontecer, meu irmão. E a gente às vezes fica esperando as coisas para acontecer para outra. A gente fica com pressa. Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Deus é tranquilo. Como eu falo, sempre eu lembro quando a gente está arrancando cabelo da cabeça, correndo de um lado para o outro, batendo cabeça, querendo resolver umas coisas. Isaías olha para o céu e fala assim: eis que eu vi o Senhor sentado. A gente é apavorado, Márcio, desesperado, não sabe como é que vai fazer. Aí Isaías assim: e eu vi Deus o quê? Assentado no alto e sublime trono. Enquanto a gente fica aqui para morrer, Deus está tranquilamente assentado. Sabe por quê? Porque já sabe o que vai fazer. Aleluia! Eu não sei se você está desesperado aqui, preocupado, aleluia, com alguma coisa. Deus já sabe o que Ele vai fazer. Ele já sabe da resposta que você precisa. Ele já sabe daquilo que você necessita. Aleluia! Glória a Deus! E de vez em quando aparecia ainda, né? Samuel resolveu fundar uma escola diferente, né? Samuel resolveu abrir o rancho dos profetas. Imagina? Ainda bem, né? A Bíblia foi há muitos anos atrás, né? Você imagina o rancho dos profetas, como é que funcionava aquilo? Os caras iam aprender a palavra, iam aprender a unção, iam aprender a profetizar. Não do jeito que a gente vê ultimamente, né? Nada contra, né? Eu falei, meu irmão, o problema de nós às vezes é achar que a profecia é profetada e acreditar na profetada como se fosse profecia, né? Muito erro nosso, né? É melhor que às vezes Deus está falando seriamente, a gente acha que não é de Deus, e às vezes Deus não está falando, a gente acha que é Deus que está falando. Sério, não é? Então quer dizer, o Espírito Santo atuava no rancho de profeta, e ainda esporadicamente ainda, e eu lembro de uma ocasião aqui, que Saul estava para prender Davi, queria saber aonde Davi estava, e alguém foi lá e focou com Saul. Davi estava lá. Saul, Davi estava com Samuel, e Saul pegou um grupo de mensageiros, falou assim: vai lá atrás da vida para mim. Os mensageiros saem de Saul, vai lá, como está chegando perto do rancho de profetas. A Bíblia está entendendo? O Espírito do Senhor que estava no rancho de profeta veio e tomou conta daqueles mensageiros de Saul. E os mensageiros de Saul, de vez de ir prender Davi, voltaram para Saul profetizando. Isso não foi uma vez só não. Quando aqueles caras estão profetizando, o que Saul faz? Manda outro grupo de mensageiros. E quando chega no rancho de profeta, vai repetir a história. O Espírito do Senhor que estava lá no rancho de profeta sai de lá e
vem sobre aqueles mensageiros, e eles voltam profetizando para Saul. Saul não se contenta, manda mais um grupo de mensageiros. Tem gente que não aprende isso, né? Vamos lá, tem gente que não aprende. Ele quer atacar a sua vida de qualquer jeito. Deus está impedindo, mas Ele quer chegar até a sua vida de qualquer jeito. E vai acontecer a mesma coisa. O Espírito de Deus sai lá do plano de profetas e vai sobre aqueles homens. Eles voltam profetizando. Não adianta, irmãos. O que Deus já falou a teu respeito, ninguém pode impedir. Aleluia. Podem mandar quantas guarnições quiserem. A obra que Deus tem na tua vida, ela vai acontecer. Glória a Deus. Deus da minha alma. Quando aquele último grupo volta, Saul fala assim, como muita gente fala, quem quer bem feito, faz você mesmo. Não é assim? Saul fala assim, eu vou lá então agora, então, já que vocês não deram conta, eu vou. E quando Saul está indo para prender Davi, o Espírito de Deus que estava no anjo de profeta sai do anjo de profeta, vem sobre Saul, e vai acontecer como no início, quando Saul foi ungido a rei, ele também começa a profetizar, só que agora ele não volta, ele continua, ele vai ao encontro de Davi, que estava junto com Samuel, ele vai também profetizando, meu irmão. Oh, meu irmão, aleluia. Deus nesta noite tem uma palavra para a tua vida e para o teu coração, aleluia. Deus vai colocar uma palavra profética na boca do teu inimigo, na boca daquele que levanta contra a tua vida. Ele vai ter que reconhecer que foi Deus que te chamou, que foi Deus que te prometeu. Interessante. Eu acho que é 1 Samuel 18, 19. Agora a cabeça não funciona, mas não era por aí. Saul vai profetizando. Ele tira as vestes reais dele, diz a Bíblia, que joga nos pés de Samuel. Só que quem está junto com Samuel é Davi. Sabe o que eu tenho que entender? Que ele, assim, claro que não está na Bíblia, mas é para a gente reconhecer o seguinte: essas vestes reais, o reino já não pertence a mais. Aleluia, pertence a Davi. Ele continua reinando, mas Tom já não era bem mais há muito tempo. Aleluia. A gente tem que ter cuidado, porque quando Deus rejeita mesmo. Pode continuar fazendo, pode continuar executando, pode até continuar no cargo, mas Deus já rejeitou e já levantou o maior, o melhor. Não foi assim que foi feito com Saul e Davi. E diga-se de passagem, hoje domingo eu estava pregando na igreja sobre sabe, tem gente encrenqueira, né? Acho que eu falo assim, tem gente que chega para te julgar para baixo, ele quer te, né? E chegou uns fariseus, os escribas para João Batista, tipo assim, Samuel, sabe o que ele é? E Isabel que você batizou, estão ganhando mais alma e batizando mais do que você. Sabe o que é isso? É querer provocar um atrito entre Samuel e sempre entre Guilherme e Isabela. Chegou João Batista, sabe aquele moço que você batizou no Jordão? O Jesus está batizando e fazendo mais discípulo que você. Meu irmão, você imagina o que é isso? É causar atrito. Mas o reino de Deus, ele é tão tremendo. João Batista, para rebater, sabe o que João Batista faz? Convém que ele cresça e que eu diminua. Oh, meu irmão, você tem que devolver para o fariseu, para o escriba, na mesma medida, aleluia. E João Batista sabia que ele não era o Cristo.
sabia que ele está batizando. E ele falou assim: olha, gente, eu batizo com água, mas vem um para trás de mim aí, depois de mim. O batismo dele não é com água, não. O batismo dele é com o Espírito Santo, e o batismo dele é com fogo. Aleluia. Pastores que estão aqui, será que a gente está preparado para falar amanhã vai vir o maior? Claro que amanhã tem o Vinícius aqui. Amanhã vai vir o maior. Será que ele está preparado? Vai vir um cantor melhor que eu amanhã. Hein? Será que a gente está preparado, pastor, para falar que vai vir alguém melhor do que eu amanhã, e a obra dele é melhor e maior do que a minha? Meu irmão! Mas é tão vivo que João olhou para Davi e falou: Davi, quando você reinar, eu quero ser o segundo, irmão. Quem é que quer ser segundo, irmão? Jonas reconheceu: Davi, quando você reinar, eu vou ser o segundo seu. Numa época em que todos querem primazia, em que todos querem os primeiros lugares, em que todos querem o microfone e dar seu show. Agora Deus está preocupado em saber onde estão os verdadeiros adoradores. Oh, aleluia. Semana passada alguém me perguntou: quem vai pregar lá? Na igreja que eu prego. Eu fui bem capaz de falar, porque minha mãe da primeira vez. Vem pela palavra, não pelo pregador. Não, a gente tem que entender que a gente até ser uma criança e pegar o microfone para pregar, tem que sentar para ouvir. A gente tem mania de falar: Deus usa quem quer, Deus usa quando ele quer, mas a gente escolhe, né? Como eu falo sempre, você vai lá no YouTube, você não prega a primeira mensagem que aparece lá para você escutar, né? Senão você escolhe a mensagem e prega bom. É ou não é? Não é? É por aí. Então quer dizer, a gente está numa. Não é? Então quer dizer, o rancho de profetas funcionava. E era tão tremendo que os caras aprendiam a ser humilde. O Espírito Santo senta aqui e vai usar Saul. Mas peraí, Saul? Deus usa o que ele quer. Deus usa os enviados de Saul também. É complicado, né? Só que tem mente de Cristo que às vezes entende o que Deus pode fazer na vida de alguém. É o dom da graça. É a graça que não escolhe nome, que não escolhe idade, que não escolhe cor. A graça, ela predomina em todos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então Deus já estava vendo prenúncios que viria o que viria de acontecer. Aí vem Jesus, 3 anos, mais ou menos, uma média de 2 anos. Ninguém fala 3 anos, mas é uma médiazinha, né? Alguns falam até 3 anos, 6 meses. Jesus estava prestes a ir embora. Ele olha e fala com os discípulos: gente, estou indo embora. Aí os discípulos acostumados com milagre, pão, multiplicação de peixe, vai ter que ficar com aquela cara, né? É igual quando uma pessoa que você muito ama vai partir uma terra longa, né? Você fica chateado: quando é que eu vou ver de novo, né? Mas Jesus falou assim: eu vou rogar ao Pai para que Ele envie outro Consolador. Eu vou, mas eu vou rogar. Não sei o que. Rogar é mais do que orar. Rogar é mais do que pedir. Rogar é uma atitude como Jairo chegou, bateu os joelhos nos pés de Jesus, rogando para que Jesus fosse lá. É tipo implorar com instância. Rogar é mais do que você orar. Você já deu os joelhos a Deus, obrigado pelo dia, isso me deu, amém. É mais do que
você chegar na melhor tampa na casa do Senhor, né? Rogar, insistência. Não é? Implorar. Eu te vou implorar. Porque Deus lá em Gênesis 6 falou que meu espírito não vai contender mais com o homem. Deus falou assim, eu não vou dar o Espírito Santo. Eu só mais ou outro, quando alguém chegar eu vou usar e vai voltar. Aí Jesus disse, não, eu vou rogar ao Pai, para que o Consolador sempre esteja com vocês, aleluia. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou abandonar vocês assim, aleluia. Eu vou enviar Ele, aleluia. E no final de Lucas, o que Jesus fala, gente? Eu estou indo, ó, a ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Jesus não tinha nem subido ainda. Ele ia pedir permissão a Deus, ainda para o Espírito Santo vir. E agora ele está falando, pode ir para lá esperar. Creia, é esperar a hora que Deus vai enviar. Então ele marcou um congresso de avivamento, ele tem um congresso de avivamento aí. Então Jesus marcou também um congresso de avivamento, ficar em Jerusalém. Responda para mim, Jesus mandou ficar em Jerusalém? Jesus mandou orar? No texto não fala. Jesus falou, ficar em Jerusalém. Não fala que Jesus mandou orar. Não é? Eu vou. Não sou daquele meio pipocado, não vem, não. Entendi. Irmão, mas olha só. Quando você lê quando a família de Jesus vai procurar Jesus, é interessante. O que os discípulos falam com Jesus? Sua mãe e seus irmãos estão lá? Lá? Mas Jesus estava dentro da igreja. E ele estava onde? Mãe de Jesus, irmãos de Jesus. Jesus pregando, ensinando. Para de ensinar, para de pregar. Que a gente quer conversar com você. Pensa. Os textos são iguais. Todas as três menções, eles são sempre do lado de fora, querendo conversar com Jesus. Interessante. Os irmãos de Jesus não tinham convertido ainda. Tiago e Judas foram converter depois. Jesus apareceu para Tiago depois da ressurreição dele. Né? O apóstolo Paulo escreveu para nós. Então, irmãos, né? No João 7, ele ainda fala com Jesus: você não vai fazer milagre lá na Judéia, em Jerusalém, para o pessoal ficar sabendo que você vai falar isso. Irmãos, mas deixa eu trazer aqui de novo para o contexto. Eles sempre estavam do lado de fora. Quando a gente chega em Atos 1, Jesus sobe, primeiro manda o pessoal ficar em Jerusalém, fala que eles vão ser testemunha dele, em Jerusalém, Judéia. Jesus sobe. Esse é um detalhe que eu descobri que não é no Google, não é no lugar nenhum. Jesus sobe, vai embora. Os discípulos ficam. Mas de repente no mesmo texto está dizendo que estavam em oração. Quem? Os discípulos, Maria e os irmãos de Jesus. Depois que Jesus vai embora, eles entram para a igreja. Eles estavam fora. Agora eles estão dentro do culto, orando. Agora eu fico imaginando que oração difícil aquela oração. O Espírito Santo não tinha vindo ainda. Jesus já tinha subido. Você imagina uma oração sem Jesus e sem o Espírito Santo presente? Você já imaginou isso? Você tem o Espírito Santo hoje que te ajuda na oração, intercede por você. Você aprendeu com o apóstolo Paulo que ele intercede por você. Agora você imagina você orando e não tem a ação do Espírito Santo para te revelar o que você precisa orar. Imagine Jesus não está naquele culto. Então você entende que a oportunidade é agora. A oportunidade de cultuar, de orar. Jesus ainda está no culto, o Espírito Santo ainda está aqui. A oportunidade que a gente tem ainda é agora, porque daqui a um tempo o Espírito Santo vai ser tirado também. A oportunidade é hoje. A oportunidade é hoje, porque daqui a um tempo não vai ter Espírito Santo, não vai ter Jesus.
E eu não sei o que eles oraram, né? Alguém lá que fez um auxiliar no sábado colocou eles orando um monte de vezes para nós. A gente não sabe a oração como eles faziam. É aquela hora que você mais precisa, que você não sente nem a presença do Espírito Santo. E você acha que Deus não está nem ouvindo sua oração? Eu acho que a oração dele foi tipo aquela, que você precisa de um milagre, precisa de uma bênção, precisa de uma vitória, mas ainda você não sente. Mas lá nos 2 diz que, e cumprindo o dia de Pentecostes. Hein? Todos estavam coordenadamente no mesmo lugar, unidos em oração, porque tinha que ter concordância, né? De repente, veio o seu som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estavam em pé. Assentados, alguém corrigiu, assentados. E foram vistas sobre ele línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre eles. As prévias de Moisés, da casa da viúva, do rancho de profeta, que Deus tinha dado, se cumpriu no dia do Pentecostes. E todos foram cheios. Então, quando eu vejo, antes o Espírito Santo vinha aqui. Márcio, era quem soube. No dia de Pentecostes, ele saltou daqui e veio para aqui. Saiu de cima, veio para aqui. Cada um de nós tem o Espírito Santo na vida. Aleluia. Todos nós, o Espírito Santo que antigamente vinha sobre, agora está com você está comigo, está contigo. Ele está aqui, aleluia, porque esse poder, como Pedro falou, aquele povo ficou ali tudo, e isso é coisa nova que está acontecendo, porque onde tem poder de Deus, o negócio fica diferente, é algo novo, espetacular, a gente não viu ainda acontecer. Pedro falou assim, gente, esse poder é para vós, aquele povo que estava ali, ele falou assim, esse poder é para seus filhos, para a próxima geração também. Esse poder é para quem está longe. Ele viu a vida mais longe. Depois que ele olha assim, e é para tantos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Não, esse negócio de Espírito Santo está comigo, a unção está comigo, só eu que falo, só eu que canto, só eu que profetizo. Não. A unção está contigo também, aleluia. Esse poder é para você, aleluia. Glória a Deus. O Salmo 133 vai assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como que o óleo precioso sobre a cabeça de Jesus Cristo, sobre a barba dos apóstolos, sobre agora a igreja primitiva, descendo, ela vai descer sobre a veste do sacerdote Samuel, a igreja no decorrer dos tempos, e ela chega na hora que é a igreja do arrebatamento. Eu creio que você faz parte dessa igreja. Vamos ficar de pé. Eu creio que você faz parte da igreja do arrebatamento. A unção começa lá, termina aqui e pode continuar ainda amanhã. Vivendo como a igreja de Atos, uma igreja que começou no fogo, vai terminar no fogo. Oh, aleluia! A igreja não vai terminar morta, fria. Oh, glória a Deus. Sabe o que é isso?
você entrega, pastor, se você entrega, se eu entregar essa Bíblia, também não sabe, se eu entregar ela para o senhor, eu vou viajar, e eu coloco ela na mão do senhor, vocês cuidam para mim, como é que o senhor tem que me devolver ela, pastor? Bem cuidada. Um Espírito Santo que recebeu uma igreja daquele jeito, lá em Atos 2, ele vai devolver ela também bem cuidada, bem tratada, na unção, cheia do poder de Deus, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu não sei quem não é batizado com o Espírito Santo, ou quem é batizado com o Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa, você já aceitou Jesus? Você já aceitou Jesus? O Espírito Santo está na sua vida. O irmão vai louvar um hino. E quando ele for louvando, você vai orando. E se o Espírito Santo começar a te usar tudo de línguas, fale em línguas, porque Ele mesmo, aleluia, não deixe Satanás te convencer. Ao contrário, eu não vou chamar ninguém aqui à frente, aleluia, mas eu sei que se você quer receber o batismo com o Espírito Santo, essa é a hora. Quer falar em línguas? Essa é a hora. O Espírito Santo já está na sua vida, já está no teu coração, aleluia. Você vai deixar Ele fazer o que Ele quer. Você foi chamado por Deus. Você está aqui nessa noite porque tem um Deus, aleluia, habitando dentro de você, que é o Espírito Santo, aleluia. Enquanto Ele louva, aleluia, oh, glória a Deus, você vai orando, vai orando, vai orando. Você que é batizado com o Espírito Santo pode orar em línguas à vontade. Oh, aleluia, não é proibido glorificar, não é proibido orar em línguas, não é proibido profetizar, aleluia. Vai orando, vai se entregando, deixa Ele, glória. Eu não vim a outro mundo pra dar outro Deus. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou todos que são contra. Abre a tua boca e vai Não posso te calar. O louvor do meu coração.
abençoado aos nossos corações. Pode ficar em pé mesmo, se sentar, não, já vou terminar, irmão, já vou finalizar já.